Hey, what's up, guys? Eu sou a Bi. E eu sou a Gi. E nós somos as Gêmeas do Inglês, professoras completamente apaixonadas por transformar a vida das pessoas por meio do inglês há mais de 10 anos. E você está convidada a sentir essa transformação a partir de agora aqui no Conexão Inglês, nosso evento especial para mostrar para você na prática, sem enrolação, como conquistar de uma vez por todas os seus maiores sonhos com esse idioma. O inglês abre muitos caminhos, né, Bi? Ele é a porta de entrada para conquistar uma vaga de emprego melhor, a oportunidade de morar em outro país. Com ele é possível realizar aquela viagem tão sonhada e se conectar com pessoas do mundo todo. Ou simplesmente possibilita assistir sem legendas aquela série que você ama. No meu caso, Outlander. E entender todos os significados das suas músicas favoritas. Enfim, o inglês é a ponte que falta para conectar você aos seus sonhos. E não importa se você está começando do zero ou se você já estudou inglês por anos e está empacado no meio do caminho. A gente criou Conexão Inglês para quem é iniciante e também para quem quer avançar nos estudos e aprender de uma forma totalmente diferente de como é ensinado por aí. Nós preparamos 4 aulas totalmente gratuitas, onde você vai aprender inglês de uma forma descomplicada e imersiva, com materiais de apoio para consultar depois, quando quiser, ferramentas que vão expandir de verdade o seu vocabulário e estratégias necessárias para você aprender com consistência e rapidez. Vamos levar você para uma imersão maravilhosa com a gente aqui nos Estados Unidos, diretamente de Clearwater, na Flórida, com conteúdos super importantes para você começar a sua jornada do inglês. E todo esse conteúdo é baseado em fatos reais, ou seja, na nossa própria experiência. Porque a gente já esteve aí, como você, sonhando com as oportunidades que o inglês poderia nos dar. E agora, olhando para trás, vendo tudo que nós conquistamos por causa do inglês, a gente tem segurança para dizer o que funciona e o que não funciona se você quer mesmo ser fluente. E essa é a base do nosso método de aprendizado. Por isso, no episódio de hoje, você vai conhecer um pouco da nossa história com o inglês e entender os 3 principais motivos pelos quais a maioria das pessoas não alcança a fluência e como você vai fazer diferente. Chegou a hora de você planejar o seu destino e nós vamos te ajudar a chegar até lá. So let's go! Bi, lembra quando a gente precisou usar o nosso inglês pela primeira vez? Socorro! Foi tenso. A gente estava na nossa primeira viagem para fora do país, na maior expectativa para a gente conseguir finalmente colocar em prática mais de 5 anos que a gente estava estudando numa das escolas mais renomadas de São Paulo, né? E foi extremamente frustrante. Eu mal consegui pedir um suco de laranja no avião, não sei se você lembra. Total, a gente tava super empolgada pra falar com as comissárias de bordo, como tinha que fazer pedidos em inglês, tinha tudo na ponta da língua, mas na hora você travou. Eu travei completamente, foi péssimo. E na escola a gente ia super bem, então eu achava que eu arrasava, a gente achava que arrasava, mas foi só a primeira situação, de fato, de ter que colocar o inglês em prática, que bastou pra gente perceber que não era bem assim, né? A gente se deu conta quando não conseguia nem fazer o básico, o arroz com feijão na primeira viagem. O inglês da vida real não tinha nada a ver com o que a gente tinha aprendido na escola. A sensação foi a de que a gente perdeu 5 anos de estudo, 5 anos estudando pra nada. Foi muito difícil entender os falantes nativos e a gente não tinha vocabulário pra se expressar em todos os contextos, sem contar a vergonha de abrir a boca e falar tudo completamente errado. Mas foi justamente aí que virou a nossa chave na cabeça, né? Então aquela viagem foi muito marcante pra gente, muito marcante porque ela fez a gente pensar sobre as nossas dificuldades. A gente começou a identificar por que a gente passou por tudo aquilo. E foi a partir daquele momento que ficou muito claro que estudar inglês tinha que ser muito diferente do que a gente conhecia até então, né? A nossa primeira grande conclusão foi que o inglês que você aprende com os métodos tradicionais não preparam você pra vida real. Foi a conclusão, assim, maior. Na maioria dos cursos, falta uma conexão com o que você aprende e o uso real da língua. O aprendizado fica tão distante da realidade, sem treino de pronúncia, uso de reduções e gírias do dia a dia, que se o aluno põe em prática o que ele aprendeu, simplesmente não soa natural. Esse é o grande problema, né? Nesses métodos, você é cobrado para decorar um monte de frases prontas, regras gramaticais, que não te preparam para conversar com quem fala inglês de verdade. Gi, com certeza. Por exemplo, eu tenho certeza que você lembra que nessa viagem eu ainda estava esperando ouvir de um gringo alguma coisa do tipo Hello, how are you doing? Desse jeito bem robótico que ensinam nos métodos tradicionais. Mas não, eles falam juntando uma palavra na outra, muita conexão de fala, tipo how you doing? Sabe? Então, saber contrações da língua é super importante para que você consiga compreender e falar o idioma, né? Falar o inglês. Assim como no português, você também não fala olá, como você está?
tudo bem com você? Não. Tudo bem? Você tá bem? Oi, como está? Tudo certo? Total. Então essa foi a nossa primeira conclusão. Para ser fluente, você precisa ter contato com o inglês real, com as gírias, expressões, pronúncias. Só assim você vai conseguir conversar em inglês com confiança e também vai entender o que as pessoas te falam, né? Com certeza. Claro que aprender dentro de situações reais vai te desafiar muito mais do que simplesmente ficar no inglês quadradinho de livro, mas a gente gosta muito de dizer que o que não te desafia não te transforma. O processo de aprender dentro do real da língua é um desafio, mas é um desafio delicioso que faz com que você conheça a língua de verdade em todas as suas particularidades. E teve uma segunda conclusão também que ficou muito clara pra gente, né, Bi? Que nos métodos tradicionais falta prática de fala e de pronúncia. Porque não adianta você saber todas as expressões na teoria. Você tem que treinar o uso delas na prática e dentro de um contexto da vida real. Justamente porque não aplicar na prática vai fazer com que o aluno tenha como referência só o inglês das aulas, os materiais didáticos formais, que não estimulam você a exercitar a fala de verdade. Mas para dominar outra língua, você precisa ter o máximo de contato com ela no seu processo de aprendizado. E um bom método é o que proporciona essa imersão na língua, por meio de um contato real com o contexto e a cultura do idioma. A falta de prática faz com que você entenda um pouco quando você lê ou quando você escuta o idioma, mas na hora de falar, Você fica travado. completamente travado. Totalmente travado, Gi, é pura verdade. E isso acontece porque falar é um processo mecânico, mas ele também é espontâneo, é mecânico e espontâneo ao mesmo tempo. Mecânico porque a gente tem que praticar a articulação de pronúncia de cada palavra para que o aluno consiga reproduzir foneticamente o idioma, mas também espontâneo porque fala envolve ação e reação, né? Você escuta, você já reage, você fala, essa troca dinâmica que acontece numa conversa. Então, treinar a mecânica da fala e a sua espontaneidade são duas coisas fundamentais para que você não fique travado na hora de falar. E é por isso que é tão essencial praticar a pronúncia, treinar a conversação desde o primeiro dia, ou como a gente gosta de falar, speak from day one. Fale desde o primeiro dia. Mas para isso você precisa de um ambiente seguro para que você possa se expressar sem medo, concorda? Com Senão certeza. não rola. E é por isso que a gente tem um terceiro motivo muito importante pelo qual a maioria das pessoas não alcança a fluência nos métodos tradicionais, a fluência que procura, e nós identificamos isso a partir da nossa experiência. Na maioria dos métodos de ensino, falta uma estratégia eficaz de memorização, né, Bi? De fixar os conteúdos que você aprendeu. Porque não adianta estudar se você não tem uma estratégia para realmente internalizar todo o conteúdo aprendido. Porque se você for assim, depois da aula, você pode até fixar uns conteúdos nas suas anotações, mas não na sua cabeça. Com certeza. Você tem ali aquele conteúdo na teoria, mas ele nunca se transforma em prática. Inclusive, uma das maiores dificuldades que a gente vê nas pessoas, mesmo que já estudaram inglês por anos, era o nosso caso, inclusive, é a falta de vocabulário, né, Gi? Uhum. É um problema muito grande, porque nos métodos tradicionais a gente não tem uma estratégia eficaz de memorização, uma estratégia de memorização que funcione. Você pode ser um aluno empenhado, fazer curso, assistir conteúdo gratuito na internet, mas se você não tem um método, uma estrutura que te ensina a não só aprender, mas a reter o conteúdo, você nunca vai conseguir alcançar sua capacidade máxima de memória. Foi isso que aconteceu com a gente. A gente sempre foi muito dedicada, muito estudiosa, queria fazer acontecer, mas depois de 5 anos naquela escola tradicional de inglês, quando a gente precisou usar tudo que a gente estudou, parecia que as palavras sumiam da nossa cabeça. Lembra aquela vez, na nossa viagem para Orlando, eu acho? A gente estava com os nossos pais, a gente foi perguntar para um segurança como chegar em uma loja. A gente estava com uma frase que a gente tinha aprendido na escola de como pedir direções. E, nossa, essa história é sensacional, porque a gente saiu correndo do segurança. Você lembra disso? Sim, a gente fez uma pergunta, mas a gente não entendeu nada do que ele respondeu. E aí eu só soube dizer yes, né? Que é sim pra ele, como se eu tivesse entendido alguma coisa. E é muito engraçado, porque eu acho que todo mundo que já viajou sem dominar o inglês, ou pelo menos sem estar muito confiante no inglês, já disse aí em alguma situação sim, né? Concordando sem entender, só pra não passar vergonha. Que perigo, né? Dizer um sim sem você entender. Então a gente começou a seguir esse segurança por um caminho estranho, sem saber direito pra onde ele tava indo. E com medo que ele, né, não tivesse entendido o que a gente tinha falado, mas sem coragem de interagir, a gente foi lá, continuou seguindo. E no final das contas ele tava levando a gente pra um atalho, a gente não entendeu, saiu correndo. Ficou assustada porque deu nos fundos do shopping. Mas no final das contas deu certo, né, Gi? Mas foi um sufoco. Foi um sufoco. Um dos perrengues que a gente já passou por não ter aprendido inglês, que realmente era o inglês falado na vida real, né? Foi decepcionante quando a gente se deu conta de que todo o nosso esforço de anos
não tinha dado o nível de inglês que a gente queria. A gente se viu como a maioria dos alunos nas escolas tradicionais, super perdidas depois de ter investido muito tempo, muito dinheiro em um método que não era eficaz e com vocabulário reduzido de frases decoradas que não refletiam o inglês da vida real, né? Pois é, naquela primeira viagem a gente podia ter desistido, porque a gente travou e parecia que não tinha jeito, que ia ser sempre assim, que a insegurança na hora de falar nunca ia acabar, mas a gente conseguiu dar a volta por cima, né, Gi? Total, Bia, a gente conseguiu mesmo, a gente deu o nosso jeitinho de transformar aquela frustração em uma energia pra fazer diferente. E ainda bem, né? Porque depois disso a nossa vida mudou completamente com o inglês. Hoje, como professora de inglês e morando nos Estados Unidos, eu vejo muita gente passando os mesmos perrengues que nós passamos um dia para se virar em situações básicas do dia a dia, como ir ao mercado, fazer compras, se comunicar em restaurante. Enfim, depois que a gente voltou daquela viagem, muito frustradas com o nosso inglês, a gente começou a estudar por conta própria para aprender de verdade. A gente não queria passar por aquela situação, enfim, nunca mais. Então a gente foi estudar sobre métodos de aprendizado de idiomas. E a gente pesquisou os maiores poliglotas do mundo. E durante essas pesquisas a gente ia testando conhecimento juntas, uma ensinando para outra. Enfim, a gente sempre gostou desse papel de professoras. A nossa mãe, ela é educadora da rede pública. Então a gente sempre acompanhou e sempre teve essa coisa muito instigada dentro de nós, né? Do ensino e aprendizagem. Pois é, e a partir daí a nossa evolução foi muito rápida. Quando a gente percebeu, a gente estava aprendendo por um método próprio e falando inglês de verdade. E aos poucos nós começamos a compartilhar o método que a gente tinha desenvolvido com amigos, com parentes. E nós concluímos que funcionava mesmo, né? O feedback sempre foi muito positivo. E com o nosso jeito de ensinar, as pessoas percebem a evolução própria muito rápido e aprendem de uma forma realmente completa, eficaz. Foi o que a gente experimentou, né? A gente foi se especializando cada vez mais, a gente começou a ensinar também pela internet. A gente estava decidido a levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível. O nosso desejo sempre foi de fazer algo significativo para as pessoas, né, Gi? Porque a gente acredita de verdade que ensinar inglês transforma a vida das pessoas para sempre, com todas as oportunidades que o inglês pode oferecer. E hoje nós já formamos milhares de alunos e a gente impacta diariamente quase 1 milhão de pessoas nas redes sociais. Então isso é poderoso demais, né? É muito incrível. So, in the master's degree, we need to read a lot of articles in English. And when I started, I didn't know how to do this. And with the English, yet at the first year of my master's degree, I could already start to read these articles in English, and I was so happy with this. Books 100% in English. I can listen and understand musics and series and interviews totally in English. Really grateful for made this decision and be here today, being able to recording this video 100% in English, something that I've never thought that I would be able to do someday. And now here I am. I just have to say thanks about that. This saved me a lot of hours to be with my family, to be with my friends, to do my research, and also to improve in other things like in English, like study English. And I just couldn't be more grateful. And I just want to say thank you, B&G, and all the B-English course for changing my life. God bless you and take care. If a good English course is what you want to do, I tell you, my friend, the B-English is for you. Depois de identificar as principais falhas dos métodos tradicionais e estudar os maiores poliglotas do mundo, nós chegamos à nossa própria abordagem de ensino, o ITS. Em seguida, fizemos uma parceria com a Fluency Academy, a maior plataforma de idiomas da América Latina, para consolidar o nosso curso, o B-English, que oferece toda a estrutura, suporte e ferramentas que deixam o nosso método ainda mais completo. Ele é composto por 3 etapas: Immersion, Training e Shadowing e Speaking. ITS. O I é de Immersion, imersão. Para que um novo conhecimento seja absorvido, ele tem que ser relevante e fazer sentido para você. É preciso ter contexto. Por isso, o seu primeiro passo é ter uma imersão na realidade para que você possa aplicar seu inglês em situações concretas, como fazer um check-in no hotel, perguntar um endereço, fazer um pedido num restaurante, ao supermercado e por aí vai. Immersion é o idioma aplicado na prática para que você sinta que o inglês é algo próximo de você, não uma abstração. Uma vez que você imergiu, mergulhou no conteúdo da vida real, você precisa colocar em prática aquilo que aprendeu.
Chegou o momento do T de training, treinamento. Aqui o objetivo é verificar o quanto você aprendeu e para isso você vai aplicar o conteúdo em exercícios práticos e inteligentes, bem direcionados para o que você acabou de aprender. O training é o momento de identificar se alguma parte da matéria ficou para trás, se tem alguma coisa que precisa ser revisada. O foco aqui é verificar que tudo foi compreendido para que assim você possa seguir para a próxima etapa. O S do método ITS vem de Shadowing e Speaking. Shadowing é uma técnica inovadora que vai acostumar os seus ouvidos ao inglês nativo, com todas as suas expressões, pronúncias e contrações de palavras. Shadowing vem de shadow, sombra, ou seja, sombrear. Você vai escutar um pequeno trecho de um diálogo em inglês, geralmente acompanhado da transcrição desse áudio, para treinar bem os seus ouvidos. Depois, vai repetir o que foi dito. Isso vai te fazer treinar a articulação e entonação de cada palavra. Repetiu e não saiu bem o que você esperava? Sem problemas, é só escutar mais uma vez e repetir de novo, até ficar satisfeito com o resultado. Com o método ITS, você nunca vai ter que decorar uma série de regras gramaticais aleatórias para depois abrir a boca para falar. Em vez disso, você vai ser colocado para mergulhar no idioma desde o início. E para experimentar como o método funciona na prática, você não pode perder o próximo episódio do Conexão Inglês. Nele você vai ter a sua primeira aula completa prática com o nosso método e entender porque ele já fez mais de 10 mil alunos ficarem fluentes em inglês. E olha que legal, você vem aqui com a gente, aqui para Flórida, para aprender inglês a partir de uma situação real, com contexto, muita prática e materiais complementares gratuitos para estudar quando quiser. E talvez você esteja pensando, ok, gêmeas, o método tem a solução para a falta de prática e a falta de conexão com a realidade, mas e a parte da memorização? Bem lembrado. Na próxima aula você também vai conhecer a melhor estratégia de memorização que a gente conhece. É uma ferramenta que faz você revisar todo o conteúdo estudado para nunca mais esquecer. E sabe, Gi, às vezes eu fico pensando, como que estaria a nossa vida sem inglês hoje? Nossa, é difícil até imaginar, porque hoje, né, eu não consigo. É completamente diferente por conta do inglês. Eu não teria conhecido meu marido, eu não moraria onde eu moro hoje na Flórida, eu não teria as condições de vida que eu tenho hoje, eu não teria muitos amigos que eu tenho hoje que nem falam português, tantas experiências que o inglês me proporcionou que é difícil tentar imaginar como seria se ele não existisse, não fosse uma realidade na minha vida, sabe? Não, eu também, eu não consigo nem imaginar. Sem o inglês, eu teria deixado de conhecer lugares incríveis. Eu fico pensando nos diversos países que eu já visitei, que eu não precisei aprender o idioma nativo de cada país, tipo França, Marrocos, Suíça, Itália, Alemanha, Espanha, enfim. Eu não teria criado conexões reais com pessoas do mundo inteiro, sem contar que a gente não teria ajudado as milhares de pessoas que a gente já ajudou a conquistarem os seus sonhos através do inglês também, né? E é aquele nosso ditado, né? Work until it works. Trabalha até funcionar, trabalha até dar certo. São os nossos sonhos se tornando realidade. Isso é muito maravilhoso. Gêmeos e gêmeas, o nosso próximo encontro é no dia 7 de fevereiro. Você vai ter uma aula completa e gratuita para sentir na prática o nosso método de ensino. A gente vai te levar para tomar um café com a gente aqui na Flórida. E nesse mesmo dia, nós também vamos liberar uma aula cheia de conteúdos muito importantes para você aprender a se localizar na cidade aqui com a gente. Nós vamos dar um passeio juntos pelas ruas de Clearwater. Enfim, vai ser um dia cheio de conteúdos e materiais completamente moldados para impulsionar o seu inglês. A gente quer te mostrar como aprender inglês pode ser leve e interessante. E para você se preparar para essa grande jornada, clica aqui embaixo para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai ter acesso a informações exclusivas sobre o Conexão Inglês para aproveitar essa semana ao máximo. E para começar com todos os seus estudos, nós preparamos um guia com expressões super importantes que você precisa saber para não passar perrengue na gringa. Para garantir esse material gratuito, é só mandar a mensagem "Eu quero" no inbox do nosso Instagram, @gêmeasdoinglês. Gente, é isso. Nos encontramos na próxima aula do Conexão Inglês. Tá imperdível. See you next class. See you!